Oi, tudo bem com você? Eu sou o Rodrigo Santos, escritor, e hoje eu quero conversar com você sobre um tema que tem tudo a ver comigo. Há relativamente pouco tempo tem surgido um fenômeno de escrita com textos e obras baseadas no folclore. São histórias que se usam da nossa mitologia, de lendas, de manifestação folclórica. Mas, ao contrário do que faria um folclorista, os autores dessas obras não estão catalogando essas manifestações, eles não contam elas colhendo informações. Eles se usam das informações para escrever obras, textos, contos completamente novos. Mais ou menos aquilo que em um outro vídeo eu comentei que a Disney fez com vários contos pelo mundo. E eu me apresento como um escritor de ficção folclórica. E costumo dizer que Anicejar e a Pedra do Trovão é um conto de ficção folclórica. Mas afinal, o que é ficção folclórica? E qual a diferença entre ela e o folclore propriamente dito? É disso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Vem comigo? Para começar, vamos contextualizar o que é folclore? Provavelmente você deve se lembrar daquele trabalho que você fez na época de escola sobre folclore, apresentando naquela cartolina bonita ou no almaço, e ele deve ter começado com a frase mais ou menos assim. O termo folclore foi utilizado pela primeira vez em 1846 pelo inglês William John Thoms, e ele é formado por duas palavras, folk, que quer dizer povo, e lore, que quer dizer conhecimento. Mais ou menos isso. Ou seja, a gente entende que folclore é o conhecimento, a sabedoria originário de um determinado povo. Ou seja, quando a gente usa esse termo, a gente está pensando em conhecimento produzido, em vivência, a gente está pensando em manifestações culturais, em cultura popular. Isso é, o folclore está sempre ligado ao comportamento, ao jeito de pensar, de agir, de se comunicar das pessoas. O folclore não é uma coisa distante, ficou lá longe do passado. Folclore é a maneira como nós, enquanto povo, vivemos, nos expressamos. Enfim, ele é o nosso conhecimento, ele é a nossa sabedoria. A questão é que muitas vezes a gente liga a ideia de folclore a uma coisa muito pueril. Talvez porque a gente trabalha isso muito só nas séries iniciais na escola, depois ele fica meio de lado. Então a gente começa a imaginar o folclore como uma coisa distante, de longe, que tem a ver com criança. E aí, a gente acaba não conhecendo muito sobre o nosso folclore, a gente acaba não conhecendo muito sobre as nossas múltiplas identidades, e aí a gente acaba não nos conhecendo. Estudar o folclore, conhecer o folclore, é muito importante para entender quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Dentro disso, existe, como eu falei lá no começo, um movimento de pessoas escrevendo com o intuito de apresentar esse fantástico. A ideia das pessoas que escrevem a tal da ficção folclórica não é catalogar o folclore ou fazer um estudo científico sobre isso. Mas a ideia é pegar essas histórias tão maravilhosas e apresentar esses movimentos fantásticos. Junto com eles, é claro que vem o Brasil, vem o nosso povo, porque se o folclore é o conhecimento do povo, quando a gente fala dele, não tem como não falar desse povo também. O termo ficção folclórica foi usado no sentido que a gente usa nesse vídeo agora pelo Andrioli Costa, lá do Colecionador de Sacis. O Andrioli define a ficção folclórica como um subgênero da ficção especulativa, que seria a ficção que une, ou que engloba, o terror, a fantasia e a ficção científica. E aí ele imagina um subgênero disso, que seria a ficção folclórica. Em outras palavras, obras de ficção folclórica seriam trabalhos de ficção especulativa que buscam inspiração no folclore ou em culturas tradicionais que formaram a nossa identidade brasileira. Só que como ficção, essas obras têm a liberdade poética de alterar, distorcer, criar novos elementos, aquilo que é folclórico, para tornar a leitura, tornar a obra mais enriquecida. Isso pode ser, em alguns momentos, um problema, porque nesse caso a gente pode vir a conhecer a lenda, a história, a manifestação folclórica pela obra. E aí, se a gente não tiver muito claro que aquilo é um trabalho de ficção, a gente pode começar a acreditar que aquela é a versão real. Por exemplo, em Anicejar e a Pedra do Trovão, eu misturo vários conceitos, várias ideias de diferentes contos, diferentes lugares,
para compor os personagens. O Saci na história, por exemplo, ele é muito próximo ou muito influenciado pela esfinge da mitologia grega. Então ele vai fazer questionamentos, ele vai se mostrar cruel, e o encontro com ele é baseado nisso, em desvendar o enigma que ele coloca. O próprio enigma e todo o encontro entre Nicejara, Niara e o Saci é baseado também num conto da Idade Média sobre um juiz corrupto. Então esses elementos vão se juntando para compor a história. O encontro com a Yara no fundo do lago, ele é muito baseado lá no conto de Christian Andersen, da Rainha do Gelo, quando a Gerda se encontra com a mulher que sabia fazer feitiços. Então tem uma coisa bem parecida aí. E aí todo o conto é feito dessa forma. Eu pego diversas histórias com as quais eu tenho familiaridade, junto elas a lendas do nosso folclore para compor a Nicejara e a Pedra do Trovão. Isso quer dizer que quem lê a Nicejara e a Pedra do Trovão vai ser exposto sim ao nosso folclore, mas também vai ser exposto a outras mitologias, a outras coisas, e é essa junção de tudo isso que faz a história. É muito importante nesse momento que a pessoa tenha claro o que é ficção e o que é realidade. Eu escrevi a Nicejara e a Pedra do Trovão com o intuito de deixar as pessoas curiosas para conhecer mais do nosso folclore. A ideia era apresentar possibilidades de como trabalhar ele, e com essas possibilidades, com essa curiosidade despertada na pessoa, a pessoa fosse procurar conhecer mais sobre o nosso folclore. O que eu não podia esperar era o quanto eu ia aprender com esse processo. Depois de publicar a Nicejara e a Pedra do Trovão, em 2019, eu tive a oportunidade de fazer diversos cursos, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas na internet falando sobre o tema, tive a oportunidade de participar de palestras, e aí eu posso dizer que eu descobri que só sei que nada sei. Há uma infinidade, há um mar de beleza e conhecimento sobre o nosso folclore, sobre culturas tradicionais, sobre esses diversos Brasis, né? Tão plural é a nossa cultura. E aprender isso, participar disso, tem me feito descobrir que quem pensa diferente não é meu inimigo, tem ampliado o meu repertório e tem sido muito bacana. Então, com essa nova cabeça, né, com esse pensamento mais maduro, é que eu fui escrever a segunda história de a Nicejara e a Luz de Anhum, que está em produção também. Substancialmente o texto vai evoluindo, a gente vai mudando, os leitores vão perceber isso, e isso é muito bacana, porque a ideia desse tipo de escrita, para mim, é exatamente essa. É fazer com que a gente se aproprie mais do que é nosso, a gente conheça mais as coisas e a gente vá evoluindo, a gente vá se tornando cada vez melhor. E aí, você já tinha ouvido falar de ficção folclórica? Você já leu algum texto mais ou menos nesse gênero? Me conta aí, me conta se você acha interessante, se você já conhece alguma coisa assim e se você gosta de histórias baseadas no nosso folclore. Deixa um comentário pra mim, deixa eu saber se esse conteúdo é relevante pra você. Até a próxima. Tchau!